ela nunca parou. Ela nunca se fechou. A perseguição não é uma novidade para a igreja. E ninguém gosta de ser perseguido, logicamente. Ainda mais quando você está fazendo algo bom e pessoas se levantam para prejudicá-lo. Perseguição pode ter diferentes motivos. Pode ser motivo por inveja, por ideologia, por implicância, por maldade, até mesmo por uma questão de justiça. Não me esqueço até agora, quando a gente mudou para cá, nesse salão, a gente estava lá na Tambaú, e nós começamos a procurar o salão para a gente trazer a igreja. Lá em Tambaú, não cabia mais. Em Tambaú tínhamos lá um pequeno salão, cabia lá de 70 a 100 pessoas. Tal. A igreja começou a transbordar, a ponto das pessoas começaram a ficar na rua, na hora do culto. E aí a gente, orando, procurando um lugar para mudar o salão da igreja, achamos aqui que era um mercado, aquele parte lá era mecânico, oficina mecânica, e chamei o proprietário, conversei com ele e tal, resumidamente, entramos em acordo para alugar. E também com proposta para compra. Quando nós começamos os primeiros cultos, e aí a vizinhança aqui se levantou. Vieram me confrontar aqui nessa porta, dizer que você não pode colocar a igreja aqui. Porque aqui já foi casa de baile, de show, antigamente. Já foi, a casa de baile aqui, eu acho que foi 2, 3 anos. Não vingava, que só menos de 6 meses fechava. Entrava outro casa de show. Não passava de 6 meses, fechava. Depois começou a se colocar, entrou aqui o mercado aqui, que ficou por alguns meses, sei lá, acho que 1 ano. E aí, quando algumas pessoas aqui na vizinhança souberam que essa seria a igreja, não, vieram com tudo, me confrontaram aqui nessa porta, dizer que você não pode colocar a igreja aqui. Eu perguntei, mas por que motivo? Não pode. É proibido. Bom, não entendi também, não foi na deles. Deixei para lá, tal, falei para eles ir para a justiça. Fizeram abaixo-assinado aqui, toda a vizinhança se levantou, abaixo-assinado, me chamaram para promotor público, fui lá, conversei, me chamaram, me perguntaram, e me entrevistaram, fizeram algumas perguntas, respondi. A ideia deles aqui era fechar essa igreja, mas eu te pergunto, qual é o motivo? Se aqui já foi casa de show, por várias vezes, já foi oficina mecânica, já foi comércio e a igreja não pode. Eu te pergunto, por que não pode? Graças a Deus aqui, a promotoria aqui conversou comigo, falei, pastor, fica à vontade, seja a igreja lá, contanto que respeite o horário dos cultos, sem precisar fazer barulho e tal. Falei, fechou, vamos embora. Então, a perseguição que existe para a igreja, para quê? Pergunto. Talvez seja por motivo de ideologia, ou implicância por nada, ou maldade, até mesmo por questão de justiça. Primeiro, quando um criminoso foge da prisão, nada mais correto do que seja perseguido. É comum, é normal isso. Fugiu. Onde que ele foi? Coloca carro de polícia aqui, chama a polícia, vão perseguir. Isso acontece muito. Mas quando algo bom está sendo feito, por que as pessoas se levantam contra? Uma coisa que está levando as pessoas a ser salvas, me lembro até hoje, cheguei a falar isso aí com alguns vizinhos aqui, quando se levantaram, me confrontaram, falei, puxa vida, aqui nós vamos estar restaurando famílias, casais, vidas sendo restauradas, sendo salvas. Qual é o mal que tem nisso? E sendo perseguido. E por que nós temos que ser perseguidos? Sem dúvida, é porque o que está sendo feito vai contra os ideais dessas pessoas. E quando falamos de cristão, da igreja, certamente a nossa reação frente à perseguição tem que ser diferente. A nossa retribuição jamais deve ser com a maldade com que somos atacados. Devemos retribuir com bondade e amor. Por que nós somos perseguidos? Primeiro, Jesus Cristo, ele previu que nós seremos perseguidos. Ele já tinha falado sobre isso.
Não é uma novidade, você está sendo perseguido. Você fala, aceitei Jesus na minha vida, mas estou sendo perseguido. Uma novidade, não sei porquê. Não, Jesus havia previsto que você, que é seguidor de Jesus, seremos perseguidos. Mateus capítulo 5, verso 10 a 12, o próprio Jesus diz o seguinte: feliz as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. É feliz, você está sofrendo perseguição? Seja feliz. Aliás, vou mais além. Se depois que você entregou a sua vida para Jesus, você mudou e não está sendo perseguido, tem uma coisa errada na sua vida. Ou tem uma coisa errada na sua fé. É comum ser perseguido. Imagina você andava com gente que fumava, falava palavrões, falava um monte de coisa que não devia falar. Depois você falou que não quero mais falar palavrões, não quero mais fumar, não quero mais beber, não quero mais andar com vocês. Porque agora eu mudei de time. Eu sou uma nova pessoa. Tu acha que eu vou ficar calado? Seus amigos, seus colegas? Tu acha que os seus familiares vão ficar calado? Que você andava com a gente, bebia com a gente, e ia na casa de show com a gente, juntos. Procurava as meninas de todos juntos. Aí você não quer mais isso, só quer saber da igreja. Tu acha que vai deixar barato? Não. Tem que se preparar. E você agradece muito a Deus. Você está sendo perseguido. É feliz se vocês estão sendo perseguidos, porque é alguma coisa que mudou na minha vida. Porque se não estou sendo perseguido, é porque estou vivendo uma vida igualzinho com os pagãos, que não está fazendo diferença nenhuma. Versículo 11, desse texto que a gente leu aqui: felizes são vocês quando os insultaram, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Versículo 12: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É verdade que no Brasil, nós aqui no Brasil, com algumas exceções de alguns locais específicos, nós não sofremos perseguições como nos países onde os cristãos são fuzilados, torturados, enforcados, casas, carros e templos sendo queimados. É comum em alguns outros países. Isso não acontece aqui no Brasil. Com algumas exceções, né, lá no Nordeste, tá? Onde que lá os comandantes lá que mandam, né, no povo, eles fazem isso, eles radicalizam, né? E algumas exceções que existem por aí. Mas no Brasil, você pode andar em qualquer lugar com a palavra, pregar na praça, como a irmã acabou de falar aqui, a irmã Stefa acabou de falar, que o pessoal foi lá na praça, começou a pregar lá. Em alguns lugares, a gente vê pessoas batendo no pregador, cuspindo no pregador, e empurrando o pregador. Eu sei que isso também é perseguição, mas não é como em alguns países muçulmanos ou outros países aí, anticristãos, que queima literalmente a igreja, bota fogo numa igreja, num templo, queima as pessoas, enforca as pessoas, dá um tiro em pessoas para morrer porque é cristão. A nossa perseguição no dia a dia é que no Brasil, como em outros países cristãos, nós sofremos o quê? A nossa perseguição no dia a dia é os insultos que a gente sofre. Esse tipo de perseguição meio camuflado, mas existe. A gente sofre o quê? Perseguição em casa. Somos caluniados. Nós somos caluniados. Às vezes não somos caluniados na frente na sua cara. Em algumas exceções, você na sua cara mesmo xinga você é caluniado. Nós somos discriminados, sofremos bullying. Fala lá na faculdade que você vai, que eu sou evangélico. Fala lá na escola que você frequenta, que eu sou cristão. Fala lá no meio dos empresários que você se reúne, vamos orar, vamos fazer. E algumas exceções, alguns temem e aceitam, mas você falar que vamos orar, vamos ler a Bíblia, lá no local do seu trabalho, você vai ser xingado. A maioria das vezes. Nós somos, sim, maltratados.
sofremos preconceitos. Ah, você é crente? Ah, não, deixa para lá. Quem não é crente? Ah, aqui sou crente. Só falar que eu sou crente, nossa, você é bombardeado com xingamento, com todo tipo de palavrões, até se precisar, aliás, caso houver necessidade, joga pedra em você e tal. Acontece, é a nossa perseguição, que sofremos maltrato, preconceitos, né? Me lembro aqui quando íamos fazer evangelismo de casa em casa, lá no Itanhaém, e nos dividimos de 2 em 2, e junto com algum irmão, a gente batia de casa em casa para entregar folhetos, e falava de Jesus. Numa das casas que a gente bateu na porta, quando vi a cara de gente que estava com a Bíblia na mão. Quando estendi a mão assim para dar folheto, fechou a porta na minha cara. Pá! Falei, cara, que susto. Falei, calma. E fui embora. Falei, amém. Então, existe preconceito? Existe. No versículo 12, diz que Jesus disse que fiquem alegre e felizes. Fique alegre e feliz. Porque a minha vida, a vida de quem está sendo perseguido, por mais que você sofre com essa rejeição, o seu mundo, o nosso mundo não é esse. O nosso mundo é lá. Não é aqui. Nós somos aqui de passagem. Lá no céu nos espera um galardão. Por que o mundo nos odeia? Por que o mundo não gosta da gente? Ainda é bem. Porque nós não somos do mundo. Jesus diz a esse respeito, em João capítulo 15, versículo 18 a 20. João capítulo 15, versículo 18 a 20. Diz o seguinte, Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembra que ele me odiou primeiro. Se você é odiado pelas pessoas, sempre lembra isso. Um dia odiaram a Jesus, o meu Senhor. Um dia o meu Senhor foi xingado. Um dia o meu Senhor foi maltratado. Um dia. Então, não estou fora. Estou dentro da visão. No versículo 19, Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembra-se do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. E se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus mandamentos, aos meus ensinamentos, também obedecerão aos meus ensinamentos. Então, aí que está a diferença. E por que eu estou sendo perseguido? A perseguição não é que estou provocando encrenca, porque existem aqueles crentes que são encrenqueiros, arrumam problema de todos os lados. E tem que ser maltratado, tem que semear, tem que colher. Você arrumou suas encrencas, então se prepara. Agora, você sendo perseguido porque confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você sendo perseguido porque você falou um dia que eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não danço mais, eu não vou mais para baile. Sendo perseguido. A gente pergunta, mas por que você não vai? Por que não bebe mais e não xinga mais? Não é porque sou de Jesus. E as pessoas vêm com tudo em cima de você. E às vezes, eu creio que a pior perseguição que pode existir, se pode chamá-lo de pior, é dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Você orando, o marido, a esposa falando que você não presta para nada porque você está frequentando uma igreja. Você sendo xingado, esculachado, humilhado, com todo tipo de palavras. Porque você está indo para a igreja. Né? Você está indo na igreja dar dinheiro para pastor. Sabe nada. Dar dinheiro para pastor, enriquecendo o pastor, a igreja. Aí fala tudo quanto é palavrão contra você. A gente fica triste, muito angustiado, lógico. Me recordo até hoje, logo depois que entregar minha vida para Jesus, isso mais de 30, 40 anos por aí, e aí eu queria saber sobre ler a Bíblia. Me lembro até hoje, eu estava sentado no sofá, a minha irmã de outra religião, lá na África, e eu só queria saber de ler a Bíblia,
como novo convertido. Queria saber de ler a Bíblia, queria saber da igreja. A minha irmã passava no corredor, lá na sala, passava para cá, passava para lá, trabalhando, fazendo um trabalho de casa. Quando ela olha para mim, eu falei, Jesus, sai da minha casa, vai embora. A minha irmã de sangue. Eu falei, por quê? Só quero saber da Bíblia. Eu ir embora da minha casa. Aí o meu cunhado estava na cozinha, ouvi isso. Aí interferi. Falei que você não vai sair daqui não. A casa aqui é minha. Se ela quiser sair, que saia ela, mas você não vai sair. Se prepara, daqui a algumas semanas a gente vai viajar. Vou te levar para outro país. Foi quando viajei para outro país, para Angola. É na minha própria irmã de sangue. Porém, ela não é evangélica. Ela me expulsou de casa. E hoje, ela me quer ver. Primeira vez que fui visitar ela, só faltou colocar o tapete vermelho para me passar. Porque ela me humilhou, Deus honrou. Quem está te perseguindo, não fica bravo, não fica com raiva dele ou dela. Ora por ela. A gente vai falar sobre isso. Ama essa pessoa. Quanto mais buscar a Deus, mais será perseguido. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você orar, quanto mais você for para a igreja, quanto mais você se santificar, ler a Bíblia, mais vai atrair perseguição, mais vai atrair pedrada da sua vida. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. É claro que é verdade que todos que querem viver uma vida voltada a Deus ou para Deus, em Cristo, serão perseguidos. Até mesmo aqui na igreja. Aquele crente ora mais. Naquele crente está falando em língua, sei lá, orando em língua. Aquele crente está lendo muita Bíblia. Aquele crente... Aqui começamos a entrar em comparações, inveja de um, inveja do outro, porque está pregando, porque está cantando, porque está buscando mais a Deus. Isso acontece até, infelizmente, entre nós aqui. Lamentável. Então, quanto mais a pessoa ora, mais ela é perseguida. Em sua casa, em sua família, entre amigos, entre colegas, até entre vizinhos. O apóstolo Paulo sentia prazer nas perseguições. Isso que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele sentia prazer nas perseguições. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições. Aqui? Nas perseguições. Repita comigo, nas perseguições. Por que eu sentir prazer na perseguição? Prazer na perseguição. Porque ele, de fato, aquele dito cujo pegou a visão. Aquele que está te perseguindo, que está me perseguindo, pegou na visão. Que visão? Que eu sou diferente dele. Eu estou fazendo diferença. Por isso eu estou sendo perseguido. Então, já que eu estou fazendo diferença, primeiro, eu tenho que sentir prazer, porque Jesus mudou a minha vida. Segundo lugar, eu estou causando inveja. Imagina, eu estou causando inveja, não é porque comprei um carro novo, não é porque comprei uma casa nova, porque eu tenho uma vida nova. Não porque tenho roupas novas, não. Porque as pessoas estão olhando para mim, os meus amigos, os meus familiares, estão olhando para mim, está vendo uma grande diferença na minha vida que Deus está fazendo. Então eu sinto prazer para isso. Porque se a minha vida não está sendo perseguida, é porque não tenho nenhuma novidade. Eu continuo falando igual aos pagãos, eu continuo vivendo igual aos pagãos, eu continuo me vestindo igual aos pagãos. Aquela história, eu estou na moda, estou na visão do mundo.
Então, quem vai falar mal de mim? Todo mundo está fazendo. Não, eu não sou todo mundo. E aí que entra a diferença, porque quando faço a diferença, as pessoas se levantam contra mim. Mas o apóstolo Paulo também diz que nenhuma perseguição pode me separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Cristo, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Um dos propósitos da perseguição é esfriar a sua fé. Você não orar mais, você não lê mais a Bíblia, você não frequentar mais a igreja. É aquele jeito. Você está na família, a família tem um monte de gente que não é evangélico. Aí na hora você fala que eu não vou para a festa que vocês estão fazendo. Eu falei que não vai. Vou para onde? Eu vou para a igreja. Aí vem com aquela palavrão, um xingamento em cima de você, só para tentar te neutralizar. Para falar para você que não vai poder ir para o culto. Para tentar bloquear você. Para tentar dizer que você não pode continuar com essa vida que está levando. É loucura. Aí o apóstolo Paulo diz, eu amo tanto a meu Deus, que nenhuma perseguição vai me abandonar do meu amor a Deus. Eu amo tanto a Deus, nenhum convite que vocês fazem, ou que vão fazer para mim, vai me deixar abandonar o culto a Deus, a minha vida de oração. Eu amo tanto a Deus que ninguém nesse mundo vai poder me afastar do meu amor por Deus, porque eu amo ao meu Deus com toda a minha vida. Então, perseguição não pode me afastar do meu amor, me separar do meu amor a Deus. Por amor de ti, somos entregues à morte. Posso morrer, mas eu sou em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, também melhor dizer, Jesus, ele nos aconselha. Ser cristão de verdade é diferente. Pode ser antagonista, mas é diferente. Por que é diferente? Porque uma pessoa que está falando mal de mim, uma pessoa que está me caluniando, uma pessoa que está me xingando, me perseguindo, me jurando de morte, qual é a sua vontade? Qual é a minha vontade? Me diga. É dar um tiro nele? Matar ele? Não é? Xingar também? Enforcar essa pessoa? Porém, essa vontade humana, não é cristão. Essa vontade de querer revidar. Você que é cristão, quando você está sendo perseguido, Jesus ensinou o seguinte. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44. Ouviste que foi dito, amará o teu inimigo. Quem é seu inimigo? O perseguidor. Odiará o teu inimigo. Quem é seu inimigo? Aquele que está falando mal de você. Aquele que está te caluniando, fazendo fofoca lá no trabalho, entre famílias, jurando você de morte, que você não presta, te xingando até que você não presta para nada. Tá? Você tem que odiar ele? Não. Jesus diz o seguinte, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazer o quê? Fazer o quê? Ama os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Ora por ele. Quem está te perseguindo? Por que tem que orar e amar? Porque aquele que está te perseguindo, hoje está sendo perseguidor. Amanhã vai ser o seu irmão em Cristo Jesus. Amanhã vai estar sentado ao seu lado aqui. Amanhã vai estar contando um testemunho aqui dizendo o seguinte: eu persegui tanto o Renan, não consegui. Hoje estou aqui ao lado dele. Eu persegui tanto essa mulher, orou tanto por mim, hoje estou sentado ao lado dele. Quantos maridos que estão aqui hoje, que pegavam o pé da esposa, ou vice-versa,
Queria pisar na cabeça da esposa, porque está indo para o culto. Fica falando que você lá está indo lá porque gosta do pastor, porque gosta de uma pessoa que está na igreja. Você está indo para a igreja. E hoje o marido que xingava, que falava mal da igreja, está sentado aqui ao lado. Olha aqui, o Angel aqui. Bonitão. Não falava mal de ninguém? Ah, você podia ter falado, né? Podia ter falado, né? Experiência. Quando está sendo perseguido, fique tranquilo. Ora. Faz o quê? Ama. Faz o quê? Ama. Essa é a nossa função. E Romanos capítulo 12, verso 14. O apóstolo Paulo também ensina a abençoar os que te perseguem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoe. Não amaldiçoe. Lembra que a gente pregou aqui alguns domingos atrás que a boca fala do que está cheio o coração. De repente você está pregando, você está vendo alguém te perseguindo. E tem Jesus no meu coração, o Espírito Santo habita em mim. Eu não vou amaldiçoar porque dentro de mim não há maldição. Não há espírito de maldição. Há Espírito Santo de Deus que habita em mim. Estou sofrendo, estou apanhando, estou sendo injuriado, mas o Espírito Santo que habita em mim abençoe. O Espírito Santo que habita em mim ama. O Espírito Santo que habita em mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou comprar pizza, vou dar para Walter, que está me perseguindo. E colocar brasa sobre a cabeça dele. Esse cara que estou perseguindo, que falou mal dele, vem me dar um presente. Não, alguma coisa errada. Não, a coisa errada não, está certo. Deus está te chamando devagarzinho. Logo, logo você vai cair aqui, de joelho, chorando aqui. Em último lugar, não se esqueça, o seu perseguidor, ou os seus perseguidores, vão cair por terra. Repita comigo, o meu perseguidor vai cair por terra. Você crê nisso? Essa é a história de Saulo. Em Atos capítulo 9, versículo 4 a 8. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte o seguidor de Jesus. Ele foi falar com grandes sacerdotes e pedir carta de apresentação para a sinagoga da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém o seguidor do caminho do Senhor que morava ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu na terra. Caiu aonde? Caiu aonde? Caiu no chão. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não estava perseguindo a igreja, mas escuta uma voz que está dizendo para ele aqui, ó, Paulo, ô Saulo, por que me persegue? Quem é você? Jesus disse para ele, eu sou a Jesus que tu persegue. Olha, deixa eu te dizer, quando você está sendo perseguido, em primeiro lugar, porque você está sendo diferenciado. Em segundo lugar, quando você está sendo perseguido, não é você, não é Paula, não é Ângel que está sendo perseguido. Quem está sendo perseguido é Jesus que está em você. Por isso que essa luta não é sua, é do Senhor. O Senhor vai bradar, vai responder por meio de você, através de você. O Senhor vai provar para quem está te perseguindo que você está mexendo com Deus. Você está mexendo com o Filho de Deus. E em algum momento vai cair por terra, em nome de Jesus. Que não há uma perseguição que dura para sempre.
Como eu falei, se você arrumou encrenca, então se prepara por causa de encrenca que você arrumou. Mas se você não arrumou encrenca, só você é perseguido por causa de Jesus, então relaxa. Porque o tempo de perseguido vai chegar. Continua orando, continua buscando a Deus, continua amando. Você encontra com ele, cumprimenta, abraça. Ah, não quer falar? Não. Deixa ele para lá. Já contei aqui o testemunho aqui na semana passada que existe algum momento que você vai cumprimentar algumas pessoas. A gente morava num prédio médio chique assim, e morava aqui pessoa de elite, até depois foi descobrir que o maior traficante aqui da Baixada Santista, ele morava naquele prédio. Falei, quando descobri isso, ele veio um susto. Falei, que Liliana, caramba, morava aqui o maior traficante desse prédio aqui e tal. Mas entrava lá pessoa de todo mundo com o nariz empinando, tal, cumprimentava. Algumas vezes se cumprimenta, quando vou te dar a mão aqui, a pessoa nem olha. Você cumprimenta, bom dia. Você nem responde. A sensação de tristeza. Mas não para ficar triste. Quando você diz bom dia, fala bom dia. Bom dia. Fala para sua irmã, bom dia. Fala para sua irmã, paz. E a pessoa não te responde nada. Qual é a sensação? Triste, né? Não fica triste, não. Porque um bom dia está em você, não está nele. Porque o dia bom está em você. E uma pessoa que não tem dia bom vai responder o quê? Te pergunto. Quando você fala paz, porque a paz está em você. E a pessoa rejeita, diz que não vem não com esse negócio. A paz está em mim, a paz não está nele, ou não está nela. Então você entenda que a pessoa não tem, aliás, não pode dar o que não tem. A pessoa só pode dar aquilo que tem. Bom dia está em mim. Bom dia, cumprimento. E a pessoa não cumprimentou, eu entendi. Até no dia mau. Amém? Perseguição é passageira. Perseguição pode te levar para lá, dar um celestial. Não se preocupe. Se alegre da perseguição, porque o diabo notou algo diferente em você. Que você mudou, você não é dele. Vamos colocar em pé. Eu vou orar aqui, eu quero fazer um momento de oração para você. Você vai precisar orar, você, não eu. Pessoas que estão te perseguindo, que você conhece. Você vai orar. Vai profetizar sobre essas pessoas. Aquela pessoa, aquele dito cujo que está te perseguindo, seu pai, sua mãe, cunhado, sogro que está te perseguindo. Não é